aí, de volta, crianças, dando continuidade aqui à nossa resolução de questões. Então, vamos lá, tá? Jefferson, empregado, olha só. Jefferson, empregado da Sociedade Empresária Editora Século XIX, resolve adotar, a gente já conversou sobre isso aqui, mas conversa de novo, né? Resolve adotar sozinho uma criança de 5 anos de idade, diante da hipótese e de acordo com a legislação em vigor, assina a alternativa correta. Hoje a gente sabe, a gente já viu aqui inclusive, que não só por força, né? Não só por força do parágrafo único do artigo 392, 391A, 391A da CLT, mas também por força da Lei Complementar 146/14, salvo engano, se você é mãe gestante, você tem estabilidade desde o registro, se você é mãe gestante, tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Se você for mãe adotante ou pai adotante, tá? Mãe adotante ou pai adotante, você vai ter estabilidade desde a adoção até 5 meses após a adoção. Se você tiver, né, se você for mãe adotante, ou pai adotante, ou mãe biológica, você vai ter licença maternidade de no mínimo 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Então lá vai. Jefferson não terá licença maternidade, isso é falso, tá? Isso é falso. Os artigos, agora sim, desculpa, 392A, B e C, todos da CLT, os artigos 392A, B e C da CLT dão conta que se o empregado adotar, seja o empregado homem ou mulher, tá? Sexo masculino ou feminino, se houver a adoção vai gerar direito para o empregado, seja homem ou mulher, a licença maternidade, além, é claro, tá? Além, é claro, da estabilidade da gestante ou pela adoção, esse item é falso. B, Jefferson receberá salário maternidade, mas não terá direito à licença, receberá salário maternidade, mas não terá direito à licença. Cara, ele só tem direito ao salário maternidade se ele tiver o quê? Licença. Ele tem direito às duas coisas, tá? Jefferson terá direito à licença maternidade, pois este direito aplica-se à pessoa que adotar, independentemente do gênero, exatamente o que diz aqui o 392A, 392B e o 392C da CLT. Jefferson terá licença maternidade de 60 dias, não, de no mínimo 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, tá? Questão 14. Os empregados da Sociedade Empresária ABC Limitada criaram uma sociedade cooperativa de crédito, tá? Sociedade cooperativa de crédito que busca dar acesso a empréstimos com juros bastante reduzidos, me ajuda Nossa Senhora, para os próprios empregados da empresa ABC. Renata, que trabalha na empresa em questão, foi eleita diretora suplente dessa sociedade cooperativa de crédito e 2 meses depois dispensada sem justa causa. Deixa eu te dar um bizu aqui, deixa eu te dar um toque. O empregado eleito para cargo, o empregado eleito para diretor de sociedade cooperativa, tá? Artigo 7, não. Artigo, eu tô todo errado hoje. Artigo 55, tá? Artigo 55 da Lei 5764/71, que é a Lei das Sociedades Cooperativas. O empregado eleito diretor de sociedade cooperativa, esse empregado tem estabilidade igualzinha à estabilidade do dirigente sindical, desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Só por questão de curiosidade, o mandato do dirigente sindical, em regra, de 3 anos, o mandato do diretor de cooperativa é de 4 anos. Cuidado! Empregado eleito dirigente sindical e o suplente tem estabilidade. Cipeiro e o suplente tem estabilidade. Pessoal do Conselho Curador do FGTS, o titular e o suplente. Sempre não. Via de regra, titular e suplente tem estabilidade. Do diretor de cooperativa, ou do dirigente sindical, do cipeiro, do Conselho Nacional de Previdência Social, pessoal da Comissão de Conciliação Prévia, do Conselho Curador do FGTS. Foi titular e suplente, o suplente tem estabilidade, -1. Qual é esse -1? Menos
o de sociedade cooperativa, tá? A OJ 253 da SDI1 do TST, tá? OJ 253 da SDI1 do TST, essa OJ vai dizer para você que o empregado eleito diretor de cooperativa, o titular tem estabilidade, mas não há qualquer garantia para o suplente. Então, letra A, e Renata, ela é suplente, então ela não tem, Renata é suplente, portanto, Renata não tem estabilidade, tá? Renata é estável, falso. Porra, droga, né? Tio papai, ó. Deixa eu ajeitar aqui, né? Botar aqui a caneta, né? Renata é estável? É não. Ela foi eleita, mas ela é suplente. Não se cogitará de reintegração, seja do titular do suplente, não. Do suplente não tem reintegração, não. Do titular tem, então o sítio está falso. A condição legal para que a Renata seja estável é que contraia o empréstimo? Não. Não. Ela não tem condição nenhuma para ela ser estável, tá? Letra D, Renata não terá garantia no emprego por ser suplente. Agora, o único suplente, pelo amor de Deus, o único suplente, tá? Que não tem estabilidade é o do diretor. Todos os demais suplentes têm estabilidade. Próxima. Jorge é um teletrabalhador e cumpre jornada de trabalho pré-estabelecida pelo empregador, que o monitora por meio de meios telemáticos. A empresa montou um home office. Home office, antes da reforma trabalhista, era uma forma delicada de você dizer que estava desempregado. Você trabalha? Trabalho. Em que empresa? Home office. Com a reforma trabalhista e aí com a pandemia, né, do Covid, o home office passou a ser uma coisa chiquérrima. Ao invés de o home office ser a exceção, o home office virou a regra. E não é mais uma forma delicada de você dizer que está desempregado, você realmente está trabalhando em casa, tá? Na residência do empregado, montou um home office. Na residência do empregado, só tinha que ser home office na residência, né? Não podia ser no circo. Fornecendo móveis, mesa e cadeira ergonômica, computador e impressora. Em determinado dia de trabalho, quando conferir relatórios, a cadeira fornecida pelo empregador, em que Jorge estava sentado, quebrou e ele, devido à queda violenta, machucou-se. Com certeza, ele sofreu um acidente trabalhando, sofreu um acidente no seu local de trabalho, ele sofreu um acidente de trabalho. Se ele passar, né, mais de 15 dias afastado, percebendo o benefício, ele vai ter estabilidade quando ele voltar de no mínimo 12 meses. Ocorreu acidente de trabalho? Ocorreu, sendo irrelevante se o trabalho é prestado na residência do empregado, isso é verdadeiro, tá? Letra B, não se pode cortar acidente de trabalho? Falso, né? O teletrabalho também pode gerar. O acidente de trabalho no teletrabalho é complicado, porque tem que ficar provado, bem caracterizado, que foi por culpa do empregador, que tinha a ver, que tinha a ver com a prestação de serviços. Nesse caso aqui, a questão deixou clara que o empregador deu a cadeira e a cadeira quebrou, então, e ele estava trabalhando, fazendo relatórios nessa hora, então ficou claro que estava trabalhando e, portanto, sofreu acidente de trabalho, tá? O evento jamais poderá ser considerado acidente de trabalho, porque se não ficar bem claro, o empregado foi para o banheiro, foi tomar banho, e aí o empregado escorregou no sabonete, caiu e se acidentou. Então tem que ter realmente a comprovação de que tinha relação com o trabalho, e nesse caso aqui tem. E todo acidente domiciliar é acidente de trabalho? Acabei de falar que não, né? Acabei de mostrar que não, que se o empregado estiver almoçando, o empregado estiver tomando banho, tá tomando banho para ir trabalhar, macho, ele só toma banho para trabalhar? Não, toma banho para ficar em casa também, né? Pelo menos eu faço isso, né? Não sei você, mas eu faço. Então não, tem que estar provado que tinha relação com o trabalho, tá? 16. Após ter sofrido acidente de trabalho, reconhecido pela empresa, que emitiu a competente CAT, né, comunicação de acidente do trabalho, o empregado afastou-se do serviço e passou a receber auxílio-doença acidentário. Olha, se ele passa a receber auxílio-doença acidentário, é porque foi óbvio acidente de trabalho. Diante da situação descrita, em relação ao período no qual o empregado recebeu o salário, arrocha. Deixa eu dizer para ti. Até o 10º, preste atenção aqui, tá? Isso é acidente do trabalho. Até o 15º dia de afastamento, isso é interrupção do contrato de trabalho. O empregado não presta serviços, mas recebe salário. A partir
do 16º dia é suspensão do contrato de trabalho. O empregado não presta serviços e nem recebe salário. Só que como é acidente de trabalho, tá? Como é acidente de trabalho, no período de interrupção tem FGTS normal, sem nenhum problema. Mas por se tratar de acidente de trabalho, contrato está suspenso, não há prestação de serviços, nem há salário, tá? Ele vai receber um benefício previdenciário do auxílio doença acidentário, mas por força de lei, se o acidente é do trabalho, continuam sendo depositados o FGTS. É o artigo 28 do decreto 99684/90, tá? Que é o decreto que regulamenta a lei do FGTS. Tio, e se fosse acidente comum, tio? Se fosse acidente comum, nada a ver com o trabalho. Se fosse acidente comum, tá? Se fosse acidente comum, nada a ver com o trabalho, aí nos 15 primeiros dias de interrupção, FGTS. Mas aí do 16º dia em diante de suspensão, não teria mais FGTS. Se não for acidente do trabalho, não há depósito de FGTS a partir do 16º dia. E, só para lembrar, suspensão, né? Suspensão, para não confundir com interrupção. Suspensão sem serviço e sem salário. E a interrupção não tem serviço, mas tem salário. Letra A. A situação retrata, tá? A situação retrata, ele afastou para receber benefício, ele só recebe o benefício a partir do 16º dia. A situação retrata caso de suspensão contratual verdadeiro e a empresa ficará desobrigada falso. Porque se fosse acidente comum, ele receberia o benefício, o contrato estava suspenso, mas aí a empresa não precisaria depositar. E quando o acidente é comum, ou a doença é comum, nada a ver com o trabalho, aí o nome é auxílio doença previdenciário. Aqui é auxílio doença acidentário, tá? Ocorrerá interrupção? Não, a partir do 16º dia em diante é suspensão. Tratar-se-á de suspensão contratual e a empresa continuará obrigada a depositar FGTS verdadeiro. Repito, se fosse acidente comum, até o 15º FGTS, mas 16º em diante não tem mais FGTS, tá? E aqui haverá interrupção contratual, é falso. Vamos para a próxima. 17. As irmãs, cuidado com essa questão aqui, tá? Cuidado com essa questão, porque essa questão hoje, na época que essa questão foi feita, ainda não haviam sido acrescentados à CLT aqueles artigos que eu falei para você. Que artigos? 392A, B e C. E também não tinha na época o parágrafo único do artigo 391A da CLT, tá? Então a gente vai ter que alterar o gabarito dessa questão. As irmãs Tereza e Rita, tá? Tereza e Rita trabalham para o mesmo empregador. Quando Rita engravida, se a Rita engravida, ela tem, além da licença maternidade, a Rita tem estabilidade da gestante, desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Tereza, que não pode ter filhos naturais, o que é que ela faz? Ela adota. Hoje a Tereza, ela não só tem estabilidade pela adoção, desde a adoção, ou da guarda para fins de adoção, tá? Desde a adoção, ou da guarda para fins de adoção, até o 5º mês, né? Até o 5º mês após o parto, tá? Ou até o 5º mês após a adoção. Além, é claro, de ela ter também licença maternidade por no mínimo 120 dias. Rita, que é a que engravidou, Rita terá garantia de emprego até 5 meses após o parto, enquanto Tereza não, falso, porque Tereza tem garantia de estabilidade sim, até 5 meses após a adoção ou a guarda para fins de adoção. Letra B, ambas sairão de licença, tá? Ambas sairão de licença maternidade, mas Tereza, por ser mãe adotiva, terá um período... Não, cara, ambas terão direito à licença maternidade de no mínimo 120 dias, também está falso. Ambas terão estabilidade de até 5 meses, sendo que para a Rita o período será contado do parto. Não, cuidado, todo mundo erra essa. A estabilidade de Rita não é do parto.
A estabilidade de Rita é desde a confirmação da gravidez. Um monte de gente marcou essa questão, está falso. A estabilidade dela não é de 5 meses, de até 5 meses. Só que não começa para a Rita do parto. Para a Tereza começa da adoção, começa. Mas para a Rita começa da confirmação da gravidez. Ambas terão salário pago diretamente pelo empregador? Não, tá? A licença maternidade, tá? Ela é paga pela Previdência Social, tá? Então essa questão hoje não tem resposta, perfeito? Próxima. 18. Silvia é empregada da Sociedade Empresária Onda Azul Limitada. E em determinado dia, no horário do almoço, ao se dirigir a um restaurante para fazer a sua refeição, foi atropelado por um veículo, sofrendo lesões que o afastaram do serviço por 30 dias. É importante a quantidade de dias em que ele ficou afastado, inclusive para recebimento do benefício previdenciário, tá? Vamos lá, olha só. Se o empregado está no percurso casa, trabalho e sofre acidente, é acidente do trabalho. No percurso trabalho, casa e acidente de trabalho. Note que a MP 905/19, a MP, ou é /20, eu não lembro mais, tá? Ou é /19 ou 20, a MP 905, que dizia passado. Por que dizia? Porque ela não existe mais, tá? Essa MP perdeu a vigência e a eficácia. A MP 905, que dizia que o acidente de percurso não era mais acidente de trabalho, essa MP para você não está valendo, tá? Essa MP não está valendo. Moral da história, sofreu acidente, casa, trabalho, trabalho, casa, sofreu acidente, é acidente de trabalho. Sofreu acidente na hora do almoço, também é considerado acidente de trabalho, tá? Também é considerado acidente de trabalho, perfeito? Então lá vai, né? Que é lá pelo artigo ali 118, né? Da lei 8.213/91, tá? O fato não caracteriza acidente de trabalho, falso, caracteriza assim. O fato caracteriza acidente de trabalho e, ao retornar, Silvio tem garantia de 12 meses, verdadeiro. Esse item aqui é o verdadeiro. Tio, por que o senhor disse que o prazo é importante? Porque o simples fato, né? O simples fato de você sofrer acidente de trabalho, tá? O simples fato de você sofrer acidente de trabalho, isso não te garante estabilidade. Para você ter a estabilidade, além de você sofrer acidente de trabalho, você tem que ficar suspenso ou você tem que ficar afastado por mais de 15 dias. Se você sofreu um acidente e ficou afastado só por 15 dias, no 16º já voltou a trabalhar, você não tem estabilidade. Mas se você sofreu um acidente, contraiu doença e ficou afastado por mais de 15 dias, a partir do 16º em diante, né, já recebe benefício e quando você voltar, você vai ter estabilidade, tá? A lei é omissa, falso, né? Lá pelo artigo 118 da lei 8.213. A empresa será obrigada a ressarcir o empregado porque tem um dever de fornecer alimentação? Não. Ela pode ressarcir o empregado de algum ato ilícito se a empresa tiver culpa no acidente. Mas a empresa não tem, empresa nenhuma é obrigada a fornecer. Por lei, a empresa nenhuma é obrigada a fornecer a alimentação, a não ser que a empresa queira, ou por contrato individual, ou por regulamento de empresa, ou por convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? 19. Em março de 2005, tá? 2015, Lívia foi contratada, essa aqui não. Lívia foi contratada por um estabelecimento comercial para exercer a função de caixa, cumprindo jornada de segunda-feira a sábado, com intervalo de 30 minutos para a refeição. Em 10 de março de 2017, Lívia foi dispensada sem justa causa, com aviso prévio e indenizado, tá? Afastando-se de imediato. Em 30 de março, 10 de março já foi afastada, e aí tem, como março tem 31 dias, né? O aviso prévio dela, aí vai ser de quê? 2 anos, então, né? Em 2 anos aqui, 36 dias, vai acabar, né? Vai acabar o aviso prévio dela, vai acabar só em maio, tá? Talvez só em maio, ou no final de março, tá? Ou no final de março de 2017, perfeito? Março vai acabar só em abril, tá? Só em abril. Foi o que aconteceu, né? Aconteceu que ela, no dia 10 de março, tá? 10 de março, ela foi afastada. Aviso prévio de 36 dias, tá? 36 dias,
vai dar o mês de março é 31, é 9, aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 15 de abril, tá? 15 de abril. O aviso prévio dela vai acabar dia 15 de abril. Então, o aviso prévio dela foi de 17 de 10 de março a 15 de abril. No dia 8 de abril, No dia 30 de março, ela registrou a candidatura. Só que no dia 30 de março ela já estava de aviso prévio. Aí acabou-se, amigão, né? Súmula 369, inciso 5º do TST. Se o empregado registrar a sua candidatura, tá? Se o empregado registrar a sua candidatura ao cargo de direção ou representação sindical durante o aviso prévio, o registro da candidatura durante o aviso prévio não lhe garante estabilidade, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Tio, e se ele já tivesse registrado a candidatura antes e durante o aviso prévio ele fez só a comunicação? Aí seria o caso da súmula 369, inciso 1º do TST. Se ele já tinha feito o registro antes do aviso, recebeu o aviso e durante o aviso foi feita a comunicação do registro que já tinha sido feito, aí a comunicação do registro durante o aviso prévio garante estabilidade. O próprio registro não, tá? Então essa caboquinha aqui, ela não vai ter, tá? Não vai ter estabilidade. Vamos ler aqui o restante. E depois ela foi eleita, né, vice-presidente, tal. Diante desse fato, Lívia ponderou com a direção da empresa se não seria possível a sua dispensa, se não seria possível a sua dispensa, mas o empregador insistiu na manutenção da dispensa, afirmando que o aviso prévio não pode ser considerado para fins de garantia de emprego. Sobre a hipótese narrada, o empregador tem razão, porque ela registrou a candidatura no próprio curso do aviso prévio. O período de aviso prévio é integrado para o contrato para todos os fins. Para esse particular do registro da candidatura, não, tá? Daí porque Lívia foi eleita enquanto o Pacto Laboral estava em vigor. Não, ela registrou a candidatura durante o aviso prévio, ela não tem estabilidade. Não se computa o aviso prévio para fins de tempo de serviço e nem anotação de CTPS. É falso, computa sim, tá? Computa sim. Aviso prévio é tempo de serviço para praticamente todos os efeitos. Mais 30 dias de contrato, mais 30 dias de salário, mais um 12º de férias, mais um 12º de 13º. Se você engravidar durante o aviso, você tem estabilidade. Se você se acidentar durante o aviso, você tem estabilidade. Mas se você registrar a candidatura durante o aviso prévio, não. Registrar a candidatura durante o aviso. Comunicar durante o aviso o registro que já havia sido feito, aí garante sim estabilidade. O aviso prévio é computado para todos os fins, mas como a candidatura empregada ocorreu no curso do aviso prévio, ela não terá garantia de emprego verdadeiro, que é a súmula 369, inciso 5º, letra D deve ser falsa. A lei e a jurisprudência tratam falso, né? Trata sim, a gente já viu. Questão 20. Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em acordo coletivo, com uma sociedade empresária, a redução geral do salário de seus empregados em 15% durante um ano, tá? Em 15% durante um ano. Quando há redução dos salários com redução proporcional da jornada, tá? Quando há redução de salários com redução proporcional da jornada, mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, tá? Durante o período da redução de salários, mediante convenção coletiva ou acordo coletivo, haverá o quê? Haverá estabilidade, tá? Tem nada a ver com a Covid. Isso aqui é o artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT. Aí, né, nesse caso, conforme dispõe a CLT, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e não, de qualquer natureza não. A contrapartida é que durante o período da redução, os empregados não poderão ter o salário reduzido, tá? Ou não poderão ser dispensados, eles terão estabilidade. A contrapartida será a garantia de emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo verdadeiro. A exigência de alguma vantagem para os trabalhadores validar o acordo será necessária? Falso. É necessária sim a exigência da manutenção, tá?
dos contratos nesse período. E letra D de doidinha, a norma em questão será nula, porque redução só pode ser feita mediante convenção coletiva? Não, né? O artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal diz que os salários são o quê? Os salários são irredutíveis, né? Os salários são irredutíveis, salvo mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em que haverá a participação obrigatória dos sindicatos, tá? 21. Determinada sociedade empresária ampliou os benefícios de seus empregados para fidelizá-los e evidenciar sua responsabilidade social. Dentre outras medidas, aderiu voluntariamente ao programa Empresa Cidadã e assim aumentou o período da licença maternidade e da licença paternidade. Marcondes, empregado da referida empresa, que será pai em breve, requereu ao setor de recursos humanos a ampliação do seu período da licença paternidade e agora deseja saber quanto tempo ficará afastado. O comum, o normal é assim: licença paternidade, tá? Licença maternidade. O comum, licença paternidade de 5 dias. O comum, licença maternidade de 120 dias. Quando a empresa opta, tá, por fazer parte do programa Empresa Cidadã, não é proposta de emenda à Constituição não, viu? É programa Empresa Cidadã. A licença paternidade vai para 20 dias e a licença maternidade para até 180 dias, tá? Então, nesse caso aqui, licença paternidade de 20 dias. 22. Em uma grande empresa que atua na prestação de serviço de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir. Alice, que foi contratada a título de experiência e um pouco antes do término do seu contrato de trabalho, engravidou. Então, Alice, mesmo no contrato de experiência, Alice tem estabilidade. A gente já viu que a súmula 244, inciso 3º do TST, súmula 244, inciso 3º do TST, ela vai tratar da estabilidade da gestante, mesmo em contrato por prazo determinado. Sofia, contratada a título temporário, ou seja, por prazo determinado, um pouco antes do termo do final do seu contrato, sofreu acidente de trabalho. Mais uma vez, Sofia também vai ter o quê? Estabilidade. Por quê? Porque a súmula 378, inciso 3º do TST, diz que se o empregado sofrer acidente do trabalho, mesmo no contrato por prazo determinado, ele vai ter estabilidade. Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa, tá? Larissa não tem estabilidade. Por que Larissa não tem estabilidade? Larissa não tem estabilidade por conta do artigo 10, inciso 2º, alinhado à DCT. O que é que vai dizer o artigo 10, 2A do ADCT? Que vai dizer assim, inciso 2º do artigo 10, não poderá sofrer dispensa arbitrária ou sem justa causa, tá? Não poderá sofrer dispensa arbitrária ou sem justa causa. 2 pontos. O empregado eleito para cargo de direção. Então, Larissa pode até ter cargo de direção, mas Larissa não foi eleita. Larissa foi o quê? Indicada e, portanto, ela não tem estabilidade. E a Maria Eduarda, dá para escrever? Dá. E a Maria Eduarda foi eleita para a Comissão de Representantes de Empregados. Olha, que é o artigo 510D de dado da CLT. Artigo 510. As empresas que têm mais de 200 empregados, ela tem que fazer uma comissão de representantes de empregados. E os representantes dos empregados, nessas empresas com mais de 200 empregados, eles têm estabilidade. Então, só quem não vai ter estabilidade é Larissa, tá? Só quem não vai ter estabilidade é Larissa. Sofia, aí, diante das normas vigentes, de acordo com a CLT, a opção que indica as empregadas terão estabilidade. Onde tiver Larissa, para facilitar,
Onde tiver Larissa, você já corta, tá? Onde tiver Larissa, já corta. Quem vai ter estabilidade? Alice, Sofia e Maria Eduarda. Vamos lá. Alice, Sofia e Maria Eduarda somente, porque a Larissa não. Letra C de casa. Questão 23 é a última. Questão 23. Rafaela trabalha em empresa de calçados. Apesar de sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher. O que seria uma promoção por ser mulher? Só porque a bichinha é mulher, pô, é engraçado, eu prefiro trabalhar. Eu sou o contrário, minha discriminação é contra homem. Ô bicho feio, fedorenta homem, né? Eu vou só contrato meninas, brincadeira, né? Vamos lá. O que seria uma promoção e geraria um aumento salarial? Um mês depois, a empregada exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Tu sabe que isso aqui é crime, né? Artigo 2º, isso aqui é crime. A empresa fazer isso aqui, pouca gente sabe disso aqui. Pouca gente sabe. Isso aqui pode até cair na prova de penal da Sara aí. Artigo 2º da Lei 9.029/95. Isso é crime. Artigo 2º dessa lei. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou e após a apresentação de atestado médico, teve a sua jornada reduzida em 2 horas, por se tratar de gestação delicada, o que acarretou redução salarial proporcional. 7 meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Como advogada de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, a assinala opção contém todas as violações do direito trabalhista. Recusa fundamentada, todas, ele pediu todas, tá? Recusa fundamentada em sexo na promoção de estoquista é uma violação, mas não foi só essa, houve outras, tá? Entenda que ele quer todas, isso aqui é uma violação, tá? É uma violação, mas isso aqui não são todas as violações, tá? Recusa fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência de atestado de gravidez e redução salarial verdadeiro, tá? Mas aí são todas. Recusa fundamentada em sexo para a promoção de estoquista, exigência de atestado de gravidez, redução salarial e dispensa dentro do período de estabilidade. Essa aqui é a mais completa. Esse aqui é certo, mas não está completo. Esse aqui é certo, mas não está completo. E esse aqui é certo, não está completo, tá? Até porque a bichinha está grávida e ela tem o quê? Estabilidade. Perfeito? Então, pessoal, a gente vai se despedindo. Cadê você? A gente vai se despedindo aqui e o tio volta depois com as questões de